Quem nunca bateu os olhos em um trecho de uma peça de motion e pensou, como que esse cara fez isso no After Effects? Bom, talvez não seja bem After Effects. Antes do assunto principal, gostaria de pedir para quem não é inscrito que se inscreva, que assine as notificações e deixe aquele like no vídeo que é muito importante pra gente. Também não esqueça de seguir o Ler Lemonade em todas as redes sociais e também de acessar lerlemonade.com para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Lembrando também que as matrículas do curso Motion Design Essencial já estão rolando, as vagas são limitadas e as matrículas vão até dia 12 de fevereiro, né, semana que vem. Então corre aí, o link está na descrição, vai lá, se inscreve, porque as vagas são limitadas e as matrículas podem terminar antes do dia 12 ainda, fechou? Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui porque algumas pessoas me abordam sempre perguntando, pô, Dian, como é que esse cara fez isso, como é que esse cara fez aquilo no After Effects e tal. E às vezes não é bem After Effects. Isso porque motion design, cara, é um negócio tão rico visualmente falando e tão rico em técnicas que às vezes é difícil a gente saber quais ferramentas esses caras usaram, quais ferramentas esses estúdios usaram. Claro que na maior parte do tempo o Cinema 4D é o software mais utilizado no mundo do motion, mas nem sempre como a ferramenta majoritária de animação, porque muitos estúdios acabam optando pelo frame a frame. Então, como eu disse, algumas pessoas acabam chegando até mim e me perguntando como um certo trecho de uma certa animação foi feito no After Effects, né? Pô, como é que esse cara fez isso? E aí só de bater o olho, em alguns casos, é claro, nem todos os casos é tão fácil assim, mas às vezes só de bater o olho dá pra sacar que não é After Effects, que é animação frame a frame, feito quadro a quadro, né? Pra quem não sabe o que é animação frame a frame, uma breve história no tempo aqui, animação frame a frame nada mais é do que animação tradicional, feita quadro a quadro, desenhada à mão, mesmo que seja num software digital, tá? E a partir desse ponto é o seguinte, como o frame a frame é um negócio muito poderoso, e existe um estilo estético muito legal, né, hoje em dia do frame a frame aplicado a peças de motion, existe uma intensa busca de artistas de After Effects para tentar replicar esse visual dentro do After Effects. E na maioria dos casos até funciona assim, tipo, dá pra tapear, saca? Mas nunca é 100%, porque obviamente o After Effects não é um software de animação frame a frame. E como o After Effects não é um software de animação frame a frame, ele tem inúmeras limitações que um software de frame a frame não tem, certo? Então algumas coisas que a gente vê por aí, muito, na verdade assim, grande parte dos grandes estúdios que a gente vê por aí e admira e gosta das peças e tal, usam frame a frame para pontos muito específicos de trabalho, se não para cobrir às vezes uma peça inteira de motion. Às vezes o After é usado só para composição, alright? E aí por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando sobre esse lance de que o frame a frame ele pode ser confundido, né? E as pessoas às vezes confundem como foi feito um certo trecho, uma certa peça e tal de motion. Por que eu tô falando sobre isso? Porque lembra quando eu falo para vocês que é importante a gente focar num ponto específico durante o aprendizado e tal, quando a gente está especializando e não sei o quê? A animação frame a frame seria uma dessas técnicas que a gente pode focar no futuro, né? Ou no presente se você já tiver um certo nível de motion. Por quê? Porque o software majoritário de motion é o After Effects, certo? Sem dúvida quanto a isso. Se você é um motion designer, se você é um pretenso motion designer, né? Se você está ascendendo a carreira de motion design, você precisa aprender o After Effects como a sua ferramenta majoritária, ou seja, como sua ferramenta base, tá? A não ser que você tenha uma inclinação muito forte para outras coisas, mas isso aí é outra, né? São outros 500. Então, depois disso, depois que você já se sente confortável no After Effects, eu sempre falo que a gente pode, né, começar a mirar para outros pontos específicos, né, e adquirir outras técnicas, né, outras habilidades. E a animação frame a frame, sem sombra de dúvida, talvez seja a mais poderosa de todas, porque ela é basicamente infinita em possibilidades, já que o frame a frame, pô, você pode fazer tudo com ele, né? E é bom a gente fazer esse comparativo, né, do motion em After Effects, tal, e o motion frame a frame, porque o frame a frame, cara, ele é muito antigo, a animação tradicional é muito antiga, e o After Effects é um software, ele é uma ferramenta, saca? Então o frame a frame, ele é muito mais amplo e muito mais diversificado em vários pontos, sacou? Então você aprender frame a frame em algum momento da sua carreira, né, quando você tiver um tempo aí para aprender e tal, é uma excelente jogada para você ter isso na manga, porque vai abrir um horizonte muito grande de possibilidades para vocês, sacou? Então não tem como nem comparar trabalhar com motion em After Effects e fazer animação frame a frame por si só. É uma coisa que não dá para comparar porque um é um software e o outro é uma técnica que tem, porra, sei lá, quase 100 anos ou até mais de 100 anos. Mas a partir disso não significa que a gente não possa simular certas coisas, né? Então muita gente tenta simular e usa, né, o que a gente chama de Liquid Motion dentro do After Effects. E por Liquid Motion a gente pode simplesmente traduzir Liquid Motion como animações frame a frame que simulam partículas, água e normalmente fluidos, né? Então tipo, você pode usar isso para transição, pode usar isso para quando você faz aquele stroke, né, aqueles splinezinho, pá, e aí usa as partículas de água passando por trás e tal. Isso é Liquid Motion, né? Muito conhecido, muito usado na indústria para transições e coisas assim, mas é importante dizer que os melhores Liquid Motion que a gente vê por aí não são feitos no After Effects, são feitos em softwares frame a frame. Seja no Photoshop, seja onde for,
geralmente são feitos em softwares dedicados para animação tradicional. Mas mesmo assim a gente acaba meio que conseguindo simular isso no After Effects, né? Eu mesmo fiz um tutorial aqui no Layers sobre como fazer algumas certas coisas em Liquid Motion, vou deixar um cardzinho aqui. Mas é limitado, saca? E é pesado pra cacete quando a gente tenta fazer aqui no After. Então, se vocês querem uma carta na manga aí para um futuro breve, né, para vocês aprenderem aí no momento oportuno, eu aconselho frame a frame. É uma puta de uma sacada você ser um animador frame a frame. Se você tem facilidade com ilustração, melhor ainda, você vai ter mais facilidade ainda para aprender animação frame a frame, porque, né, em alguns fatores isso vai acabar influenciando você a animar personagem, coisa assim. Mas se você não sabe desenhar nem nada do gênero, não tem problema, você pode ser um animador de Liquid Motion, por exemplo, fazer partículas, FX, né, como a gente chama, de efeitos e tal. E também resolve porque você pode fazer animações no After Effects e meio que juntar, né, com esses Liquid Motions feitos em outros softwares e tal. Só para dar um exemplo rápido aqui de 3 estúdios que usam bastante frame a frame na sua pipeline, né, no seu fluxo de trabalho e também em grandes projetos. Alguns, inclusive, são praticamente todos feitos frame a frame. A Giant Ant, do Canadá, a Buck, né, de Los Angeles, e a galera da Golden Wolf. Então, esses 3 estúdios, só pra gente falar rapidinho aqui, eles usam muito frame a frame. Às vezes as peças que a gente acredita que eles fazem em After Effects são 100% frame a frame, tá? Principalmente a Golden Wolf, né? Eles usam muito frame a frame, eles são muito foda. Então dê uma olhada nesses estúdios aí só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Porque daí quando vocês enxergarem aquela peça, né, aquele job daqueles caras, é sempre bom vocês, de novo, olharem os créditos e ver o que foi feito e como foi feito, para que vocês não se enganem achando que aquilo foi feito no After Effects. De novo, eu sempre falo isso e vou continuar falando. Façam questão de olhar créditos desses caras, de todos os estúdios, qualquer job que você vê, porque daí você entende como essa peça foi feita a partir dos créditos, tá? Tem peças que você vai olhar e vai ter tipo 20 animadores frame a frame e 2 caras de After Effects. Dá pra ver então que aquela peça foi muito mais feita no frame a frame do que no After. Então, para não dizer que não indiquei nenhum software de frame a frame, vou indicar 3 softwares diferentes, né? Onde vocês podem aprender de alguma forma a trabalhar com motion e frame a frame. TV Paint, Toon Boom e Animate CC. Lembrando, para quem tem a suite da Adobe, né, quem tem a suite do Creative Cloud, já tem o Animate CC instalado, pré-instalado, você pode baixar ele vai instalar automático, então você já não precisa pagar mais nada, então fica mais fácil. Mas você também pode fazer Liquid Motion no caso, e até animação frame a frame mais pesada no Photoshop, apesar de eu não indicar tanto assim, ok? Mas o Animate CC é um bom software para começar, é um antigo Flash, né, mudou de nome, mudou um pouquinho a interface, mas é um antigo Flash. Então, lembrando novamente aí, já que a gente está falando de frame a frame motion design, antes de você embarcar nessa viagem de animação frame a frame, de animação tradicional, lembre-se sempre de você dominar o básico, né? De você dominar realmente aquilo que a indústria mais pede, que no caso é o After Effects, pelo menos no momento que a gente está vivendo, né? Então o After Effects é o software mais importante que você precisa aprender no momento, a não ser, de novo, que você tenha uma inclinação, né, uma facilidade para certas coisas, no 3D, para animação frame a frame, não sei o que. Aí ok, você pode ir naquela direção, tá ótimo. Mas se você não tem essa inclinação, se você está realmente interessado em entrar no motion, ou se você já está dentro do mercado de motion, fique bom no After Effects, fique bom em motion design no After Effects, para depois você partir e realmente aprender outras técnicas como a própria animação frame a frame, que dá trabalho pra cacete, é a animação tradicional que a gente está falando aqui, é uma das coisas mais complicadas de dominar, mas vale a pena se você conseguir manter isso e trazer isso para sua pipeline, né? Você tem aí uma grande carta na manga, quiçá, né, uma técnica mais poderosa ainda do que o Motion no After Effects. Então eu vou ficando por aqui, esse foi o Insights de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like aí e também de comentar o que vocês acham sobre esse assunto e de sugerir pautas aqui para o Insights, beleza? Também não esqueçam que as matrículas do curso Motion Design Essencial já estão abertas, o link está na descrição, clica lá, aproveita porque as vagas são limitadas. A gente se fala no próximo Insights. Fui!